De acordo com os indutivistas, a ciência começa na observação. A observação fornece uma base de dados e, a partir da indução, estabelece-se as leis universais. Uma aplicação do processo indutivo pode ser observada no estabelecimento da primeira lei de Kepler. A observação astronômica fornece os dados. Constata-se, por meio da observação, que a Terra se move em uma órbita elíptica em torno do Sol. Marte se move em uma órbita elíptica em torno do Sol. Vênus se move em uma órbita elíptica em torno do Sol. Após um número suficiente de observações, faz-se a inferência indutiva. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas. Esse é o processo indutivo. A partir de um número grande de observações de casos particulares, conclui-se uma lei geral universal. Mas existe um problema na indução. Por mais que se observe um certo comportamento de um planeta, por exemplo, em uma quantidade muito grande de casos, não é completamente confiável concluir que todos os planetas deverão apresentar esse comportamento, só porque muitos planetas o fazem. E Bertrand Russell, filósofo e matemático inglês do século XX, elaborou uma história, a história do Peru indutivista, para criticar e questionar o método indutivo. Esse Peru descobriu que, em sua primeira manhã na fazenda de Perus, ele fora alimentado às 9 da manhã. Contudo, sendo um bom indutivista, ele não tirou conclusões apressadas. Esperou até recolher um grande número de observações acerca do horário de alimentação e se certificou de fazer essas observações sobre uma ampla variedade de circunstâncias. Observou as quartas, as segundas, nos feriados, em dias quentes e em dias frios, em dias chuvosos e em dias secos. A cada dia acrescentava uma nova proposição no seu argumento indutivo. Finalmente, após um grande número de observações, sua consciência indutivista ficou satisfeita e ele achou que era razoável fazer a inferência indutiva. Eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Essa seria a lei universal, mas infelizmente essa conclusão demonstrou ser falsa, de modo inequívoco, quando, numa manhã de Natal, ao invés de ser alimentado, ele foi degolado. Ao que tudo indica, o princípio da indução, no qual a ciência parece se basear, não pode ser justificado em bases lógicas, já que, como mostrou Rousseau, uma inferência indutiva pode ser falsa, por mais que todas as premissas na qual ela se baseia sejam verdadeiras. Os indutivistas foram obrigados a usar outra forma para justificar o processo indutivo. As leis da ótica e as leis do movimento planetário, dentre muitas outras, foram obtidas por meio do método indutivo e conseguiram fazer previsões importantes, como por exemplo a ocorrência de eclipses. Assim, como a indução parece funcionar bem em um grande número de ocasiões, ela deve ser um método confiável. Isso, contudo, é um argumento cíclico, pois usa-se o método indutivo para justificar a si mesmo. O argumento de que, se funciona bem para muitos casos, deve funcionar para todos, é puramente indutivo, de modo que não pode ser usado para justificar o processo da indução. Como então justificar o processo indutivo como base do conhecimento científico, se a ciência é algo que tomamos como extremamente rigorosa e racional e ao mesmo tempo não se consegue justificar logicamente ou racionalmente porque o método indutivo, apesar de funcionar bem, é um bom método? Uma das respostas é o ceticismo. Podemos aceitar que a ciência se baseia na indução e aceitar também que a indução não pode ser justificada racionalmente. Consequentemente, a ciência não pode ser justificada racionalmente. Essa é a resposta de David Hume, filósofo escocês do século XVIII. Segundo ele, a ciência de fato não pode ser justificada racionalmente. A nossa crença em teorias e leis universais que governam a natureza, tal como a lei da gravidade ou as leis de Newton, são nada mais que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de repetições das observações relevantes. Será mesmo que a ciência, então, o que temos de mais rigoroso e relevante, a religião do século XXI, é irracional?